Olá novamente, aqui é Diogo Santana e hoje eu vou falar sobre 5 ações que você pode colocar na sua carteira para se aposentar. De acordo com Luiz Bassi Filho, o maior investidor pessoa física aqui do Brasil, existem 5 setores à prova de balas. Eles têm receitas constantes, lucros crescentes e pagam bons dividendos. Esses 5 setores são bancos, seguros, saneamento, energia elétrica e telecomunicações. Dentro desses 5 setores eu trouxe aqui uma ação de cada, respeitando os critérios de receita crescente, lucro líquido crescente, bons pagamentos de dividendos e altos indicadores de rentabilidade e lucratividade. É importante mencionar também que para montar sua carteira previdenciária, as ações que você escolhe têm que estar dentro de 3 critérios: qualidade, preço e bons dividendos. Ou seja, qualidade porque aquela empresa tem que ser boa, preço porque você não pode pagar qualquer valor numa ação, ela não pode estar cara, e bons dividendos, buscando uma empresa que pague pelo menos 5% de dividend yield, ou de forma ideal 6% para cima de dividend yield. Sem enrolação, a primeira ação que eu trouxe foi a da Itaúsa, a holding que controla o Itaú, o maior banco da América Latina. O setor bancário sofreu muito com a crise ao longo do ano de 2020, o que reduziu bastante o lucro da Itaúsa. Mas se olharmos a situação dela nos anos anteriores, podemos ver que ela tinha uma receita que beirava os 5 bilhões de reais anualmente, de maneira praticamente estável. Pelo gráfico podemos ver que ela tem um lucro líquido crescente e bom pagamento de dividendos que acompanha o crescimento do lucro líquido. A Itaúsa tem um dividend yield médio de 6,56% nos últimos 5 anos. Esse dividend yield é um indicador que mostra quanto a empresa paga de dividendos em relação ao preço que ela custa. Além do lucro líquido crescente, o dividend yield acima de 6% também mostra que essa é uma boa ação para compor uma carteira previdenciária. Quanto ao ROI, que é um indicador de rentabilidade, calculado pela divisão entre o lucro líquido e o patrimônio líquido da empresa, temos um indicador desde 2011 quase sempre acima de 15%, chegando a ultrapassar 20% em alguns períodos. Em relação à margem líquida, que é um indicador de lucratividade, calculado pela divisão entre o lucro líquido e a receita líquida, podemos ver que ela tem acompanhado o crescimento do lucro líquido, em uma linha crescente que estabilizou em torno de 170% antes da crise. A segunda ação que eu trouxe é a Sul América, que também está em um setor perene. A Sul América também tem números impressionantes, apresentando um crescimento de receita trimestre após trimestre, quase sempre superando o trimestre anterior. Calculando o CAGR de Sul América, que é a taxa de crescimento anual composta, nós temos os seguintes números: a taxa de crescimento das receitas nos últimos 5 anos de 4,99% ao ano, e considerando os últimos 10 anos temos uma taxa de 9,34% ao ano. Quanto ao lucro líquido, também vemos números bastante interessantes, com a taxa de crescimento dos últimos 5 anos de 26,05% e nos últimos 10 anos de 14,37% ao ano. Os dividendos da Sul América são regulares e crescentes, com um dividend yield médio de 2,37% nos últimos 5 anos. Quanto aos indicadores de eficiência, nós temos um ROI consistente em torno de 14%, que subiu para perto de 30% em 2020. A margem líquida também teve um movimento similar, que beirava entre 4% e 7%, e em 2020 subiu para 12%. Para o setor de saneamento, eu trouxe a empresa Sanepar, que é uma empresa estatal, e por esse motivo muitas pessoas decidem deixar essa empresa de fora da carteira. Mas vamos aos números. A estatal tem apresentado receitas crescentes, lucros crescentes e dividendos crescentes nos últimos anos, o que é parecido com a Sul América. Com relação ao CAGR, que é a taxa de crescimento, temos os seguintes números: taxa de crescimento das receitas nos últimos 5 anos de 10,07% e nos últimos 10 anos de 12,48% ao ano. Já para o lucro líquido, temos uma taxa de crescimento de 17,84% nos últimos 5 anos e nos últimos 10 anos de 20,93% ao ano. Quanto aos dividendos, a Sanepar se mostrou uma excelente pagadora de dividendos, com um dividend yield médio de 7,63% nos últimos 5 anos. Já os indicadores de eficiência nos mostram um ROI crescente trimestre após trimestre e estabilizando em torno de 14%. Por sua vez, a margem líquida é muito interessante, sempre beirando os 20% e atualmente marcando 20,76%. A quarta ação que eu trouxe é nada mais nada menos que a Taesa, uma das ações mais faladas e conhecidas da bolsa, e presente também na carteira de quase todos os seguidores da estratégia do buy and hold. Existem 3 subsetores dentro do setor de energia, que são de geração, transmissão e distribuição de energia. Entre esses 3, é um consenso que o subsetor de transmissão é o que apresenta receitas mais constantes e estáveis, sendo uma das melhores opções para se investir dentro da bolsa de valores. Sem muita enrolação, vamos aos números. Taxa de crescimento da receita dos últimos 5 anos de 18,22% ao ano e dos últimos 10 anos de 16,13% ao ano. Taxa de crescimento do lucro líquido nos últimos 5 anos de 20%
e dos últimos 10 anos de 18,10% ao ano. Dividend yield médio nos últimos 5 anos de absurdos 9,56% ao ano. Ao longo dos anos, a Taesa teve um ROI sempre em torno de 20%, crescendo bastante em 2020 ao patamar de 37,55%. Já a margem líquida cresceu bastante entre 2009 e 2012, chegando à estabilidade por volta dos 60%. Hoje ela está em 63,54%. Pelos números mostrados, a Taesa certamente é uma das melhores empresas da Bolsa, e ela também está listada em um setor que provavelmente é o melhor setor da Bolsa para aquelas pessoas que pensam em investir a longo prazo. Só para você ter uma ideia, eu fiz esse post no Instagram na sexta-feira, comparando algumas empresas do setor elétrico. E é possível ver nessa comparação que existem empresas do setor elétrico que apresentam indicadores até melhores do que a Taesa. Isso demonstra que existem diversas outras empresas como ela que têm bons indicadores e que valem a pena o estudo. A quinta e última ação que eu trouxe hoje é a da empresa Telefônica Brasil, mais conhecida como operadora Vivo. A Telefônica S.A. é uma empresa espanhola com presença global, com marcas como a O2, Movistar e a Vivo aqui no Brasil. Ela também está presente em diversos países aqui da América Latina, como Argentina, Colômbia, Peru, Chile, mas o objetivo do vídeo de hoje é falar somente sobre a Vivo. E sem enrolação, os números dela são os seguintes: taxa de crescimento das receitas nos últimos 5 anos de 1,37% ao ano e nos últimos 10 anos de 10,56% ao ano. Taxa de crescimento do lucro líquido nos últimos 5 anos de 6,88% e nos últimos 10 anos de 7,12%. Já o dividend yield médio dos últimos 5 anos foi de 7,78% ao ano, que é um percentual bastante interessante e supera aqueles 6% ao ano que eu mencionei no início do vídeo. Quanto ao ROI, houve uma queda entre os anos de 2008 e 2011, se estabilizando em algo próximo a 7%. Atualmente está em 6,86%. Comparando com seus rivais, temos a Oi com um ROI negativo de 243,90% e a TIM com 7,95% positivo. Lembrando que a Claro não é listada na Bolsa Brasileira. Já a margem líquida tem sido bem estável, em torno de 13%, mas apresenta uma leve queda, chegando em 11,06% atualmente. Comparando com seus pares, temos a Oi com margem líquida negativa de menos 77,15% e a TIM com 10,68% positivo, mostrando números bem parecidos com a Vivo. Essas foram as 5 ações para compor uma carteira previdenciária. Lembrando, claro, que investimento em ações é investimento de risco, é investimento em renda variável, e renda variável varia para cima e para baixo. Portanto, é um investimento que não é adequado para qualquer tipo de investidor. Se você é um investidor ultraconservador, certamente investir em ações não é para você. Vamos chegando ao final de mais um vídeo. Se você gostou do conteúdo, clique aqui embaixo no botão de curtir, se inscreva no canal e nos vemos na próxima.